Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos, todos os inscritos no canal. Hoje o Senhor me deu uma palavra a qual eu vou passar para os irmãos. Estamos se aproximando da Sexta-feira Santa. Esse Salmos 22 fala tudo que Jesus passou por nós na cruz. Salmos 22, um salmo de Davi, o sofrimento de Cristo e a glória vindoura. Glórias a Deus. Então vamos à leitura. Eu leio um versículo, explico o versículo, depois passo o versículo 2, 3, 4, até encerrarmos os salmos. Glórias a Deus. Primeiro eu vou ler todo ele, vou ler ele e vou explicando ele aos poucos. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Aqui era quando Cristo estava na cruz, né? Glórias a Deus. A dura realidade deste salmo descreve a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos narram o fato da crucificação. Este salmo apresenta os sentimentos do crucificado. Jesus exclamou esta palavra quando estava pendurado na cruz, em Mateus 27, 46. Esta representação o glorifica no sacrifício expiatório. Mostra um homem livre do pecado, o Senhor Jesus Cristo, abandonado por Deus, mas só no sentido de Deus lhe permitiu morrer. Tal fato é único na história e nunca terá que se repetir. Este homem livre do pecado, Deus meu, manifesta a carne, converteu-se em sacrifício expiatório, com efeito a pena pelo pecado, que neste caso era a morte física. Por isso ele foi ferido com a espada da ira divina. Zacarias 13, 7. Naquele julgamento, Deus tratou definitivamente com o pecado e, ao tratá-lo na pessoa do seu amado Filho, mostrou sua ira contra o pecado e seu amor pelo pecador, nós. Assim, ele se justificou e, além disso, redimiu o homem. Deus se revelou no Calvário como em nenhum outro lugar ou modo, em que o terror profundo, a alma livre do pecado de Jesus se afundou sob a ira de Deus como oferta pelo pecado insondável aos homens e aos anjos. Portanto, é impossível explicar e descrever o sofrimento que verdadeiramente Jesus Cristo experimentou. Glórias ao Senhor. Versículo 2. Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves, de noite, e não há para mim sossego. Oh, glórias a Deus, Jesus falando. A explicação é que Jesus, como oferta perfeita pelo pecado, Deus não poderia ouvir nem responder a essa oração dele, pelo menos nesse momento em particular. Só poderia vencer seu julgamento sobre o Cordeiro imolado, como ele o tinha feito durante séculos. Glórias a Jesus Cristo. Versículo 3. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Glórias a Deus. A explicação é que a declaração que mais se aproxima nas Escrituras é: Deus habita nos louvores do seu povo durante o ministério terreno de Cristo. Ele se referiu a Deus como seu Pai
e repetiu o título depois que ele tinha exclamado triunfalmente: Está consumado. Mas ao sofrer a ira de Deus como oferta pelo pecado, Jesus se dirigiu ao Pai como Deus, porque Deus é tão santo. Ele não podia nem olhar para este sacrifício expiatório, muito menos ouvir responder a oração, pelo menos quando Jesus levava sobre si a pena do nosso pecado na cruz. Glórias a Deus. Marcos 15, 33, 34. Versículo 4 do Salmo 22. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A explicação do versículo 4 do Salmo 22. Entretanto, Cristo não podia ser livrado desta terrível ação. Se fosse livrado, a humanidade não poderia ser libertada. Se o Messias fosse só humano, ele teria posto seus sofrimentos físicos em primeiro lugar e seus sofrimentos espirituais por últimos. Mas para ele, como Filho unigênito de Deus, não havia uma angústia tão profunda quanto a ocultação do rosto do Pai. Clamaram a ti e foram libertados, confiaram em ti e não se envergonham. Capítulo 5 do Salmos 22. O povo de Deus é ensinado a ter confiança no Senhor, mesmo quando as circunstâncias aparecem que Deus os abandonou. O cuidado infinito de Deus para conosco é possível pelo que Cristo fez na cruz e não por qualquer outro meio. Glórias a Deus. Versículo 6. Mas eu sou verme e não homem. O opróbrio dos homens é desprezado do povo. A explicação do Salmo 6 é que a palavra verme, com Cristo a usou aqui, quer dizer que ele tomou o lugar mais baixo entre os homens para ser rejeitado, vituperado, cuspido e até humilhado, sofrendo infâmia e vergonha. Versículo 1 de Pedro 2, 24, Isaías 49, 7, 52, 14, 53, 1 e 12. Vamos ao versículo 7 de Salmos 22. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça, dizendo. A explicação deste salmo: foi por culpa do seu próprio povo que ele foi pendurado na cruz, em profundo sofrimento. Eles sequer tiveram uma só palavra de bondade para com ele, só riram e zombaram dele. Versículo 8. Este confiou no Senhor que o livre agora, que o salve, pois nele tem prazer. A explicação do versículo 8: na cruz os inimigos de Cristo, seu próprio povo, na realidade usaram as mesmas palavras citadas neste 8º versículo. Mateus 27, 43. Agora vamos ao versículo 9 de Salmos 22. Mas tu és o que me tirou do ventre e que me fez confiar desde que eu estava nos seios de minha mãe. Explicação: esses dois versículos 9 e 10 mostram o relacionamento entre o pai e o filho, desde o ventre de Maria, e este relacionamento que nunca havia se rompido agora seria, ao menos por um curto período de tempo, porque Jesus recebeu a pena do pecado. O versículo 10, Salmos 22, sobre ti fui lançado desde o ventre de minha mãe,
tu és o meu Deus. Glórias a Deus, aleluia, santo é o Senhor. A explicação é que, em certo sentido, isto é verdadeiro em relação a todos, mas em relação ao santo homem foi mais verdadeiro ainda. Glórias a Deus. Versículo 11. Não te alongues de mim, pois angústia está perto, e não há quem os ajude. A explicação: todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Mateus 26:56. Verdadeiramente, ele era aquele que não tinha quem o ajudasse. Versículo 12. Rodearam-me muitos touros fortes, touros de Baçã me cercaram. Os touros simbolizam os líderes religiosos de Israel, que, possuídos por demônios, determinaram matar o Messias Jesus. Versículo 13. Abriram contra mim todas as bocas, como leão que ruge e que despedaça. Versículo 14. Derramei-me como as águas, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu nas minhas entranhas. A explicação dos dois versículos: que a crucificação era uma das mais horríveis, se não a pior forma de morrer inventada por homens iníquos. Além da tortura espiritual, que foi a pior, Jesus sofreu de tal forma que não podemos nem imaginar. Oh, glórias a Deus, o que Cristo fez por nós na cruz. Versículo 15. Secou-se como um vaso o meu vigor, e a minha língua se pegou ao meu paladar, e pusestes-me o pó da morte. A explicação: que mais ainda assim sua morte ia ser uma morte totalmente diferente, jamais experimentada. Seria a morte do único perfeito, que propositalmente deu a sua vida como sacrifício. Glórias a Deus. Versículo 16. Porque os cães me rodeiam. Refere-se aos gentios que levantaram a cabo a crucificação. Cercou-me e o ajuntamento dos malfeitores, transpassaram-me as mãos e os pés. A explicação aqui que se refere-se aos gentios que levantaram a cabo a crucificação, refere-se aos escribas, sacerdotes, fariseus, efetivamente os líderes religiosos de Israel, cravando-o na cruz. Grande sofrimento passou Cristo pelos nossos pecados. Glórias ao Senhor. Versículo 17. Poderia contar todos os meus ossos, eles olharam e me contemplaram. A explicação é que, para Cristo pendurado na cruz, ele completa a humilhação, em outras palavras, totalmente nu. Versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha roupa lançaram sorte. Isto foi anunciado 1000 anos antes de fato ocorrer, nos textos em Mateus 27:35, Marcos 15:24, Lucas 23:34 e João 19:24 registram o seu cumprimento da palavra. Versículo 19. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em meu socorro. A explicação é que Jesus foi colocado na cruz às 9 horas da manhã, em Marcos 15:25, e das 12 horas ao meio-dia até as 3 da tarde, quando Jesus morreu, que também era o momento do sacrifício da tarde. As trevas cobriram a terra por um período de 3 horas, quando Jesus levava sobre si a penalidade
do pecado do mundo. Durante o período de 3 horas, o Senhor Deus não respondeu às orações de Cristo, nem o ajudou de maneira nenhuma. Entretanto, no momento que Jesus morreu, a penalidade do pecado foi paga. E o Senhor pode efetivamente responder às orações de Cristo desse momento em diante. Glórias a Deus. Santo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Grandioso é o nosso Senhor. Versículo 20. Livra da espada minha alma, única e predileta, da força do cão. Salva-me da boca do leão, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. A explicação do 20 e 21. Minha alma, dos gentios e principalmente de Pilatos, dos líderes religiosos de Israel. Touros selvagens, de novo, tipificam os líderes religiosos de Israel. Versículo 22. Então declararei o teu nome aos meus irmãos e louvar-te-ei no meio da congregação. Os versículos 1 e 21 apresentam o sofrimento do Messias, enquanto que nos versículos 22 e 31 apresentam a exaltação à glória do Messias. Temos que declarar seu nome a todo mundo, exaltá-lo pelo que ele fez ao redimir o homem do pecado. Glórias a Deus, aleluia. Versículos 23. Vós que temeis ao Senhor, louvai todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o, e temei a todos vós, descendência de Israel. Todos os crentes têm que exaltar ao Senhor pelo que ele fez. Jesus é a fonte, a cruz e o meio. Glórias a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Versículo 24. Porque ele, o Deus Pai, não desprezou nem abominou a aflição, o sofrimento do aflito, do seu Filho unigênito, nem dele escondeu o seu rosto, não perpetuamente, mas somente por 3 horas. Mas quando ele, o nosso Salvador, clamou a ele, ao Deus Pai, ele o ouviu, gritou da morte, e o Senhor o ouviu, e o ressuscitou de dentre os mortos. Glórias a Deus, aleluia. Versículo 25. De ti será o meu louvor na grande congregação, os meus votos pagarei diante dos que o temem. Glórias a Deus, aleluia. Todo santo tem que exaltar Deus pelo que Jesus fez por nós na cruz, as promessas. Glórias a Deus, aleluia. Versículo 26. Comerão os mansos e serão saciados. Louvarão ao Senhor os que te buscam. Viverá o vosso coração para sempre. A cruz nos proporciona a vida eterna. Glórias a Deus. Versículo 27. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se humilharão e adorarão perante a tua face. Glórias a Deus. A explicação que quando Jesus na cruz, ele não só morreu por Israel, mas também por toda a humanidade, e nos deu a chance de nós nos arrependermos e aceitarmos ele como Salvador. Glórias a Deus, aleluia. Versículo 28. Porque do Senhor é o reino, a ele domina entre as nações. Glórias a Deus. Este privilégio lhe foi concedido por causa do Calvário, o sofrimento que Jesus passou no Calvário. Glórias a Deus, aleluia. Versículo 29. Comerão e adorarão todos os poderosos da terra, prostrar-se-ão eles todos os que descem ao pó,
e nenhum poderá conservar viva a sua própria alma. A explicação é que a vida é um presente de Cristo. Não se mantém a alma viva espiritualmente, exceto por meio dele e de seu Espírito vivificador. Glórias a Deus, aleluia. Versículo 30. A posteridade o servirá, irá declarar o Senhor a cada geração. Glórias a Deus. A explicação é que Jesus fez na cruz, o Senhor o contará de geração em geração. Versículo 31 e o último, para glorificar o nome do nosso Senhor. Virão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. A explicação é que as palavras porquanto ele o fez refere-se ao grande preço que Jesus pagou pela redenção do homem. Isto foi feito, consumado está. Será contado de geração em geração, e assim ocorre até a glória. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus abençoe os irmãos, os inscritos e aos que vão ouvir. Que Deus abençoe a cada um, encha da sua graça e do seu poder e nos dê entendimento de sua palavra. Senhor, perdão pelos nossos pecados, Senhor. Sei que nós erramos, pecamos, mas perdão, tenha misericórdia de nossas almas. O sofrimento que Cristo passou naquela cruz para nos redimir de nossos pecados, de nossas falhas. Senhor, tem misericórdia de nossas almas. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos, Senhor, meu Deus, aqui, Senhor, meu Deus, ouvindo a Tua palavra, Senhor, meu Deus. Que o Senhor abençoe a cada um, Senhor, meu Deus, que ouviu esta Tua palavra, todo esse sofrimento que o Senhor passou naquela cruz por nós, Senhor, meu Deus, por nossos pecados. Senhor, tenha misericórdia de nossas almas, Senhor, meu Deus. Vai abençoando, Senhor, meu Deus, todas as famílias, meu Pai, os ouvintes que estão ouvindo, Senhor, meu Deus. Vai enchendo da Tua graça, vai enchendo do Teu Espírito Santo, Senhor, meu Deus. Nós precisamos cada vez mais, Senhor, meu Deus, estar na Tua presença, apesar de nossas falhas, apesar de nossos erros. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor foi o único perfeito que morreu naquela cruz por nós, por nossos pecados, levou todas as nossas enfermidades, meu Pai. Vai nos enchendo, Senhor, meu Deus, do Teu Espírito Santo. Vai abençoando a cada irmão, a cada ouvinte, Senhor, meu Deus, para que haja um arrependimento de coração, Senhor, meu Deus, que se arrependa de suas falhas, de seus pecados, meu Pai, que venha aceitar a Cristo, Senhor, meu Deus, como seu Salvador, meu Pai. Encha-nos da Tua graça. Pai, vai abençoando, Pai, vai abençoando a cada família, Senhor, meu Deus. Vai entrando em cada lar, Senhor, meu Deus. Vai repreendendo todas as forças do mal, Senhor, meu Deus. Todas as forças do maligno, meu Pai, que tenta nos afastar da Sua presença, meu Pai. Mas traga todas essas almas, Senhor, meu Deus, para a Sua presença, meu Pai. Eu não sei o que os irmãos estão pedindo, o que os irmãos estão orando, mas o Senhor sabe, meu Pai. Atenda a cada oração de cada um, Pai. Seja qual o problema que for, seja qual o problema, Senhor, eu não sei o que eles estão pedindo, mas que o Senhor atenda a cada oração de cada um, meu Pai. Vai enchendo, meu Pai, da Tua graça, vai quebrando os grilhões que impedem, Senhor, meu Deus, de nós estarmos na Sua presença, meu Pai. Repreenda as obras de feitiçaria, obras de macumbaria, vai quebrando, Senhor, meu Deus, vai repreendendo, Senhor, meu Deus, todos os males, meu Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado durante a semana, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Só de nós estarmos vivos, estarmos aqui orando, Senhor, meu Deus, nós lhe agradecemos pela vida. Já é um milagre tremendo, Senhor, meu Deus, o que o Senhor nos dá, Senhor, meu Deus. Afasta de nós os maus pensamentos, Senhor, meu Deus.
que nós venhamos pensar coisas boas, buscar a Tua palavra, buscar a Tua leitura, meu Pai, que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, meu Pai, vai enchendo da Tua graça, do Teu Espírito Santo, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, vai repreendendo todas as doenças, todas as enfermidades, meu Pai, vai curando, Senhor, meu Deus, pessoas, meu Pai, que estão nos hospitais, meu Pai, precisando de ouvir a Tua palavra, precisando de uma cura, meu Pai. Oh Deus maravilhoso, vai entrando lá, envia os seus anjos, meu Pai, repreenda todas as enfermidades, meu Pai, pessoas que estão desenganadas pelas medicinas, meu Pai, mas que o Senhor é um Deus das causas impossíveis, meu Pai, pode levar a cura a essas pessoas, meu Pai. Câncer, Senhor, meu Deus, uma enfermidade maligna, meu Pai, repreenda, meu Pai, essas enfermidades, Pai, vai livrando essas pessoas dessa doença maligna, meu Pai, repreenda em nome de Jesus, meu Pai, leve a cura a essas pessoas, meu Pai, pessoas, meu Pai, que estão com diabetes, tomam várias medicações, meu Pai, mas o Senhor pode levar a cura a essas pessoas, meu Pai, repreenda em nome de Jesus essa enfermidade maligna, meu Pai, leve a cura a essas pessoas, meu Pai, pessoas, meu Pai, também, Senhor, meu Deus, que estão com problemas nos rins, meu Pai, até que fazem hemodiálise, meu Pai, leve a cura a essas pessoas, meu Pai, vai enchendo da Tua graça, do Teu Espírito Santo, envia os anjos, meu Pai, em nome de Jesus, que elas fiquem curadas, meu Pai, pessoas, meu Pai, que estão com problemas no coração, meu Pai, não sei qual enfermidade que está no coração, meu Pai, mas que o Senhor restaure o coração, as veias, tudo, Senhor, meu Deus, dê um coração novo a essa pessoa, meu Pai, cure elas em nome de Jesus, meu Pai, vai curando, Senhor, meu Deus, vai enchendo da Tua graça, meu Pai, pessoas, meu Pai, ao qual, Senhor, meu Deus, estão com problema na coluna, meu Pai, restaura a coluna, cura a coluna delas em nome de Jesus, meu Pai, vai agindo na vida dessas pessoas, meu Pai, pessoas, meu Pai, também, Senhor, meu Deus, ao qual caminhavam normalmente, Senhor, meu Deus, e deu problema nos ossos, Senhor, meu Deus, e não conseguem caminhar, meu Pai, que o Senhor restaure os ossos, dê um vigor físico para que essas pessoas voltem a caminhar, Senhor, meu Deus, para glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, meu Deus. Glórias a Deus, aleluia. Faça um grande milagre nas vidas dessas pessoas. Pessoas, meu Pai, às vezes que não conseguem, enxergavam antigamente e agora não enxergam, Senhor, meu Deus. Que o Senhor leve a cura, abre os olhos dessas pessoas, meu Pai, cure elas em nome de Jesus, Pai, restaure a visão delas, Pai, que elas recebam a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, vai agindo na vida de cada uma, pessoas, meu Pai, que ficaram surdas, meu Pai, mas o Senhor pode, Senhor, meu Deus, curar elas, Senhor, meu Deus, restaura a audição delas, cure elas em nome de Jesus, meu Pai, vai agindo, Senhor, meu Deus, na vida de cada um, meu Pai, são tantas enfermidades, meu Pai, vai curando elas em nome de Jesus, Pai, restaura todas as enfermidades, meu Pai, porque quando Cristo morreu naquela cruz, Ele levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, meu Pai, basta nós aceitarmos a Cristo como Salvador e seremos curados em nome de Jesus. Só não nos arrependemos de nossos pecados e de nossas falhas. Cristo foi o único santo nessa terra que levou todas as nossas enfermidades. Nós somos pecadores, mas se nós nos arrependermos e aceitarmos o que Cristo fez na cruz, seremos salvos e libertos em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Vai fazendo milagres, meu Pai, vai agindo na vida de cada um, meu Pai. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Oh Deus maravilhoso, santo, santo, santo é o meu Deus, grandioso és Tu, meu Pai, santo, 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 santo és Tu, Senhor, glórias, glórias a Deus, vai fazendo maravilhas, meu Pai, assim como Jesus falou em Sua palavra, em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidares, não só farei o que foi feito na figueira, mas até se a este monte disser, ergue-te, precipita-se no mar, e assim será feito, e tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Recebe a cura, recebe a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o nosso Deus, glorioso és Tu. Bendito seja o Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de nossas misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o nosso Deus. Vai agindo, Senhor meu Deus, na vida de cada um, meu Pai. Vai enchendo da Tua graça, vai enchendo do Teu Espírito Santo, Pai. Nós precisamos cada vez mais estar mais cheios da Tua presença, meu Pai. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, meu Pai. Vai agindo na vida de cada um. Glórias a Deus, aleluia. Recebam em nome de Jesus a cura, Senhor meu Deus. Recebam o Espírito Santo em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Portanto, vós orais assim como Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Fiquem com essa palavra de João 4:24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus Cristo, Jeová. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus fale em seus corações. Deus abençoe as famílias, os irmãos, as irmãs de oração. Fiquem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.